E aí, meu amigo e minha amiga do universo físico, aquilo que eu para mais um vídeo. E no vídeo de hoje, parte 2 da série sobre Machine Learning. A gente vai continuar na parte básica, na parte de pré-processamento, porque não tem jeito. A gente tem que preparar bem os nossos dados antes de aplicar no modelo ou em algum uso. É tipo quando você vai fazer um bolo, por exemplo. Você tem que pegar as receitas, colocar bonitinho na mesa, tem que untar a forma, né, passar manteiga e tal, antes de fazer o bolo. Então é mais ou menos isso que a gente está fazendo aqui. A gente está untando a forma para preparar o nosso bolo, tá certo? Então, sem enrolação, bora para a parte 2. Bom, pessoal, tá aqui o nosso código, né? É um código parecido com o do passo anterior. Ó, agora que eu vi, essa linha aqui tá sobrando, vamos tirar. Isso, quanto mais compacto fica nosso código, melhor, não é mesmo? Bom, então, o que eu fiz aqui? Eu peguei o código do vídeo 1, só fiz algumas pequenas modificações. Eu mudei a base de dados, tá? Eu estou usando agora uma base de dados de admissão de alunos. É mais ou menos o seguinte, você pega um monte de alunos, as notas que eles tiraram em vários exames, para classificar, por exemplo, se ele é admitido ou não numa pós-graduação. É só uma base de exemplo aí que eu montei, pegando bases existentes da web para construir. Então eu troquei aquela do SVBR da aula 1, mudando para essa, Admission. Eu criei o conjunto X. O conjunto X são as nossas amostras. Seriam, por exemplo, a informação tipo o nome do aluno, quanto que ele tirou no TOEFL, quando ele tirou no exame X, como ele foi em processo seletivo de entrevista, uma série de dados. O último dado, que vai ser o meu conjunto Y, é basicamente se o aluno é admitido ou não. Então, eu estou definindo que eu vou pegar todas as linhas desse conjunto, né? Aluno por aluno, cada aluno vai ser uma linha dessa tabela. Eu vou abrir aqui a base de dados para vocês verem, que acho que vocês vão entender melhor. Então eu abri ela aqui. Tá vendo? Você tem vários alunos, Lucas, Ana, José, Carlos e Leide, né? Não são esses os nomes originais, eu troquei, né? E vários exames, pontuação na universidade, nem sei o que é SOP, LOR, CGPA, eu imagino que são exames. Se o aluno já fez pesquisa, não fez pesquisa, e a última coluna que eu introduzi aí para essa base, que é o approval. 1, se o aluno é aprovado no processo seletivo, e 0 se o aluno não foi aprovado. Para descobrir que informações privilegiam, fazem o aluno ser aprovado ou não. Então o nosso conjunto é esse. Eu peguei de um conjunto original, é bem maior, eu apaguei o número de linhas porque para essa aula especificamente eu não preciso de um conjunto grande, eu preciso de um conjunto que seja mais didático para entender. Então esse é o conjunto. E se vocês observarem bem, cada uma das... Tá vendo? Você tem a coluna nome, GRE, score, TOEFL score, university rating, blá 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 blá. Só a última coluna é a nossa variável dependente, né? A variável dependente vai ser a variável que vai ser influenciada por outras variáveis no meu conjunto. A única variável dependente que eu tenho aí é a coluna approval. As demais colunas, as outras colunas, por exemplo, name, GRE score, TOEFL score, university rating, até research, são as minhas variáveis independentes. Uma não é dependente da outra. As variáveis independentes vão ser meu conjunto X. Então, voltando aqui para o código, esse código aqui, X recebe base de dados e lock. Seu conjunto X vai ser todas as minhas variáveis independentes. Se vocês observarem bem, eu só peço para ele não pegar a última coluna. O -1 ali significa retroceder, voltar uma coluna, né? Voltar uma coluna. Que no caso vai ser justamente a coluna approval. Eu tenho que pegar também o conjunto Y. Normalmente a gente usa X maiúsculo para o conjunto X, que são as minhas variáveis independentes, e o Y, que vai ser só a coluna approval, que vai ser a minha variável dependente. Então, mesma coisa, base de dados e lock, porque eu quero pegar valores por linhas e colunas. Eu indico que eu vou pegar todas as linhas,
né? Todas as linhas de approval eu vou pegar, mas eu quero que ele me dê a partir da última coluna. O -1 aqui indica que eu começo a coletar os dados a partir da última coluna. É diferente da coluna de cima, que eu digo para começar da posição 0 até a última coluna. A última coluna eu não pego. Quem vai pegar a última coluna vai ser o y aqui embaixo, ponto values. Então essa que vai ser a diferença em relação à aula 1, né? Eu modifiquei os valores ali porque a base também trocou. O inputter, que serve para preencher dados que estão faltando na sua base de dados, é essencialmente o mesmo. Só lembrando que não faz sentido eu aplicar o inputter em colunas que não sejam numéricas, né? O inputter só faz sentido quando você trabalha com informação numérica mesmo. Então é por isso que eu aplico o fit transform, que, resumindo, essa função fit transform ela faz cálculos internos para computar parâmetros do seu conjunto de dados, coisa como média, desvio padrão e tal, que vai ser o passo fit, e depois o passo transform, que vai aplicar esses parâmetros em transformações do seu conjunto de dados. Isso é importante quando a gente trabalha principalmente com modelos. E claro, ele vai precisar desses cálculos para preencher os campos que estão vazios. Então eu indico a partir da última coluna, porque a coluna 0 só tem nomes, não faz sentido eu preencher dados que estão faltando de nomes das pessoas. Então quando eu aplico o input, eu tenho que pular essas colunas que têm valores tipo string, né, tipo palavra, mas essencialmente o código é o mesmo. Eu mudei aqui a coluna, eu acho, em relação ao vídeo 1, mas essencialmente o inputter é o mesmo. Se você não sabe o que é o inputter, volta para a aula 1 que eu explico lá com maiores detalhes. E agora vamos fazer efetivamente o que é desse vídeo 2. Eu vou mostrar para vocês primeiro um módulo bem interessante da sklearn, que é o Label Encoder. O Label Encoder ele faz justamente o que a gente chama de categorização ou introdução de rótulos no seu conjunto de dados. Como vocês devem ter percebido, não faz muito sentido eu entregar para o meu modelo, né, seja uma regressão, seja algum modelo de classificação, um SVM ou coisa do tipo, não faz sentido eu introduzir palavras ali, pelo menos se a gente trabalha com informação numérica. Tudo tem que se tornar número no fim das contas. Então o Label Encoder ele faz uma coisa bem interessante. Ele muda, por exemplo, palavras que estão no meu conjunto de dados para números. Então um nome como Lucas, Zileide, fulano de tal, tudo mais, a gente tem que tornar isso rótulos, transformar esses nomes em números. E isso é uma coisa que o Label Encoder faz automaticamente. E eu queria mostrar para vocês o funcionamento dele, que eu acredito que vai ser interessante aí. Eu vou aplicar o Label Encoder na coluna 0, né, a primeira coluna do meu conjunto de dados, que é onde estão os nomes, né, Lucas, Ana, Zileide, por aí vai. Label Encoder, nenhum parâmetro, eu chamo o construtor de Label Encoder, e o Label Encoder, tá certo, X vai ser o meu objeto já construído, o meu rotulador, meu categorizador. Não sei como é que eu traduziria isso para o português. Inclusive, esse é um problema um pouco chato, gente, que esse conteúdo que eu estou ensinando para vocês, eu acho que não tem ele em português. Então, em alguns momentos, eu mesmo tenho que traduzir aqui as coisas. Bom, eu vou aplicar o Label Encoder na coluna 0, que é a minha primeira coluna de nomes, por isso que eu estou chamando X passando todas as linhas, e só a primeira coluna 0. Depois disso, eu vou chamar esse Label Encoder, esse objeto que eu criei, chamando a função fit transform, que vai justamente computar os parâmetros. Seria tipo um compute, ele computa essa parte de rótulos. Para computar essa parte de rótulos, como eu falei antes, você precisa calcular parâmetros do seu modelo, coisas como média, desvio padrão e tudo mais, e depois aplicar isso nos dados, que é o que o transform vai fazer. E eu vou aplicar o fit
Fit Transform. Eu vou aplicar o Fit Transform na coluna 0, em todas as linhas do meu modelo. E depois disso, vamos imprimir para ver como ficou esse meu cálculo. Então é esse que fica o meu cálculo. Os nomes que estavam aqui foram trocados por rótulos. Por exemplo, esse passou a ser um indivíduo 6, esse é o Lucas. Eu acho que essa aqui é a Ana, que passou a ser um indivíduo 0. Ele rotula, ele define valores randômicos para ser tipo uma ID, um identificador daquele objeto em questão. Então, beleza, tá feito isso, só que ainda tem um problema. O problema que tem aí é que se eu introduzir os dados da maneira como está aí no meu modelo, isso pode gerar problemas, porque se vocês observarem bem, esses números estão crescendo, esses números que eu digo, o identificador. Por exemplo, o Lucas é o indivíduo 6, a Ana é o indivíduo 0. E o que acontece? Esses valores, introduzidos no modelo como estão, o modelo pode entender que esses números são valores que precisam ser computados no meu modelo. Então ele pode, por exemplo, chegar a conclusões que não fazem sentido, como o indivíduo maior que o valor 4 tem mais chances de ser aprovado do que um indivíduo com identificador abaixo de 4. Eu não quero que nos cálculos do meu modelo entrem esses valores, o 6, o 0, o 5, 1. Eu não quero que o modelo faça indagações, chegue a conclusões baseados no módulo, no valor desses identificadores. Não é porque o indivíduo é o número 6 que ele é mais relevante para ser aprovado do que o indivíduo 8. Pois esses rótulos são randômicos. Não faz sentido eu introduzir rótulos randômicos no modelo e esses valores serem usados nos cálculos. E como é que eu resolvo isso? Eu posso resolver isso simplesmente arrancando a primeira coluna. É uma forma, mas ao mesmo tempo eu não queria perder esses identificadores, eu queria ser capaz de identificar ainda quem é quem. E como é que eu faço isso? Existe uma solução bem interessante que é o One-Hot Encoder. É um modelo de rotulação que, ao invés de você atribuir uma ID para uma amostra, você atribui um vetor binário para a amostra. Então, vamos pegar um exemplo aqui para entender. Vamos supor que eu tenha 4 indivíduos. Indivíduo 0, indivíduo 1, indivíduo 2, indivíduo 3. Ao invés de eu rotular como 1, 2, 3 e 4, eu posso atribuir valores binários. Então esse cara aqui pode ser o 00, esse pode ser o 01, esse aqui vai ser o 10 e esse aqui vai ser o 1. Então 00, 01, 10, 11. Ou seja, eu estou definindo rótulos binários ao invés de rótulos 1, 2, 3, 4, rótulos decimais. Ah, mas que diferença faz, Lucas? Na hora de você fazer os cálculos, uma diferença entre 1, 2, 3 e 4 se torna um problema, mas usando valores binários, ao fazer multiplicações no seu modelo, se você só estiver trabalhando com zeros e uns, isso para o modelo não vai fazer diferença. Então, os módulos decimais, a diferença de valores entre os decimais é um problema, pois o seu modelo pode chegar a conclusões, por exemplo, se o número for muito grande ou muito pequeno. Mas se você estiver trabalhando com valores binários, essa diferença não vai mudar nada no seu modelo. Então, trabalhar com rótulos binários não influencia nas computações que o seu modelo vai fazer no fim das contas. Então, trabalhar com rótulos binários acaba sendo interessante, pois isso não influencia no resultado final do modelo. Os valores decimais, 1, 2, 3, 4, esses sim influenciam no modelo. Então, para esse contexto aqui, trabalhar com o One-Hot Encoding é mais interessante. Isso não vai influenciar no valor do seu modelo final. E como é que eu calculo, Lucas, um One-Hot Encoding? Dá para você fazer isso pela sklearn, mas eu acho que é mais fácil você computar o One-Hot Encoding usando a Pandas. A Pandas tem uma função interessante, que é a função getDummies, passando a coluna que eu quero que ele compute o One-Hot Encoding.
Então essa função PD getDummies vai devolver para D, vai devolver justamente o OneHot Encoding da coluna X0. E aí o problema é que isso vai criar uma série de novas colunas. E para eu inserir todas essas, porque igual voltando a esse meu exemplo dos dedos aqui, né? Se você estiver trabalhando com 1, 2, 3 e 4, você tem uma coluna só. Se você estiver trabalhando com 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1, você tem duas colunas para cada dígito binário. E nesse exemplo aqui, como eu tenho 10 amostras, vai dar um número muito grande. E eu posso inserir todas essas colunas de uma vez só usando a função insert do NumPy. Então passa x, passa 0, que é a coluna a partir de qual posição do meu conjunto de dados x original eu vou inserir. Eu vou inserir o que? O dValues, os valores dessa matriz D aí, em coluna. Então o x1 é para indicar que é em coluna. Então a gente vai inserir nas colunas de x, a partir da posição 0, os valores. Com isso eu acho que nós já temos um OneHot Encoding funcionando corretamente. Tá, só que nós temos um problema aqui que precisamos resolver. Nós temos que remover a coluna 0 original. Aí a gente faz só isso daqui, ó. Ao fazer isso aqui, a gente está atribuindo em x tudo a partir da segunda coluna. A coluna 0 eu jogo fora. Então, essa linha aqui está jogando fora a coluna 0. Aqui está computando o OneHot Encoding. E aqui eu estou inserindo todas essas colunas novas que as variáveis binárias trazem em x. Vamos testar isso daí. Aqui faltou 2 pontos. Faltou 2 pontos ali. Vamos testar de novo. Aí, agora foi. Onde tinha aqueles valores decimais ali que representavam a amostra em si, agora o primeiro indivíduo é o indivíduo 0000000001. O segundo indivíduo é o 0000000010. O indivíduo de baixo é o 00001000000. Então você passa a representar as suas amostras não mais como decimais, os indivíduos, as amostras, mas sim como valores binários. Esses valores binários, o módulo deles não vai influenciar nas computações do modelo, seja rede neural, seja regressão, seja qualquer coisa. Do jeito como estava antes, influenciava, mas como tudo passou a ser zeros e uns, esses módulos, a amplitude desses valores deixa de impactar na computação do meu modelo. Então eu consigo continuar a representar os indivíduos que eu tinha sem isso influenciar nos cálculos do meu modelo. E aí eu vou ensinar mais uma coisinha aqui para o vídeo não ficar muito longo, que é você dividir o seu modelo em modelo de teste e dividir o seu conjunto de dados em conjuntos de dados de treino e de teste. Por que existe isso? Bom, você treina um modelo introduzindo dados nele. Esses são os dados de treino. Só que não basta você simplesmente treinar o seu modelo. Você precisa de um outro conjunto de dados para testar se aquele modelo é bom ou não. Fazendo uma analogia, é como se você tivesse um conjunto de livros que um aluno tem que estudar, o aluno vai estudar e vai aprender. Então esses são os dados de treino que o meu modelo, no caso o aluno, usa para aprender e para responder coisas corretamente. Só que eu preciso me certificar que aquele aluno aprendeu ou não. Para isso eu aplico uma prova nele. A prova vai ser o meu conjunto de teste. São as perguntas que você vai fazer para testar se aquele aluno aprendeu ou não. Da mesma forma, eu preciso certificar se o modelo é bom ou não. Para isso, eu dou um conjunto de treino. Por exemplo, eu digo, isso aqui é uma pessoa, isso aqui é uma geladeira, isso aqui é um liquidificador. Para aí, quando eu for testar meu modelo na prática, eu vou pegar uma outra foto diferente de uma geladeira e de uma pessoa, e aí eu pergunto para o meu modelo, isso é uma geladeira? Isso é uma pessoa? Para ele responder.
Então, uma coisa que nós costumamos fazer bastante na Machine Learning, na IA, é pegar todos os dados que eu tenho e dividir deles. 20% vai para teste e os outros 80% restantes vão para treino. Então eu pego um conjunto de dados muito grande, por exemplo, um conjunto de fotos ou um conjunto de textos, e entre 80% e 90% eu uso para treinar. Os 10 ou 20% restantes eu uso para testar. Não faz sentido eu colocar uma amostra que já está no teste dentro do treino, porque você meio que está roubando fazendo isso. É como se você mostrasse para uma pessoa, ó, esse aqui é a foto do Lucas. Aí você olha, tá, esse é o Lucas. Aí eu, quem é esse aqui? Ué, esse é o Lucas, você acabou de me mostrar, eu já sei que ele é o Lucas. Então, não faz muito sentido você introduzir um dado no treino e repetir ele no teste. É claro que seu modelo vai acertar, seu modelo não é tão burro assim, olha. E para eu fazer isso, eu tenho que introduzir essa divisão automática, porque o que acontece? Muita gente, sem saber que a biblioteca te fornece isso, faz na unha a separação de treino e teste. Confesso que eu já fiz isso uma vez, mas depois que eu aprendi, eu passei a usar a própria ferramenta que a sklearn dá para você fazer essa separação, essa divisão do que é treino e do que é teste. Até porque você tem que selecionar valores aleatórios. Você não vai ficar escolhendo na mão qual que vai ser o seu teste e o seu treino. Isso pode até ser usado por alguns cientistas para trapacear, porque ele pode escolher direitinho os dados que vão dar o melhor resultado ou não. Então, é por conta disso. Vamos então introduzir aqui o componente Model Selection e importar as funções de Train, Test, Split. Então, é bastante fácil. Você vai ter o X de treino e o X de teste. E você vai ter o Y de treino e o Y de teste. Como são dois conjuntos separados, não tem jeito. Eu tenho que dividir em 80/20, por exemplo, do X e do Y. Então é por isso que já está separado, então eu tenho que pegar separado também. Mas assim, toma cuidado, porque se ele pegar o indivíduo 0, por exemplo, para introduzir em teste, ele vai pegar o X e o Y ao mesmo tempo, né? Ele pega juntos a linha e aí divide, ó, esse é o Y de teste, esse é o X de teste. Ele pega aleatório, pode ser qualquer um. Aí, logicamente, esse 0 que foi entregue para teste, ele não vai estar no X e Y de treino. Aí você chama Train, Test, Split. E aí você tem alguns parâmetros aí. É bastante simples, é o X, é o Y. Tem vários outros parâmetros, mas um dos mais importantes é o Test Size, que é aí que você vai indicar qual é o tamanho do seu conjunto de teste. Como eu falei, normalmente é algo entre 10% a 20%. Vou colocar aqui 20%, que é o padrão. Ah, Lucas, eu quero que o meu conjunto de teste seja 80%. Posso fazer isso? Pode, mas aí você vai testar com 80% e treinar com 20%. É igual você dar um livro para o aluno estudar e aplicar 20 provas. Normalmente é o contrário, você quer que o aluno leia 20 livros e faça um teste só. Então, o conjunto de teste normalmente é muito menor que o conjunto de treino. Então, eu recomendo que você coloque valores entre 10 e 20, que é o que normalmente a gente vê em aplicações reais. Bom, depois disso, para a gente testar, vamos imprimir aqui o X de treino. Vamos ver qual X de treino ele escolheu. Beleza. O conjunto original tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 indivíduos, 9 amostras. O conjunto de treino aqui, que eu selecionei, tem 3, 6, 7. Então, 2 indivíduos foram para teste e 7 indivíduos ficaram no treino. Mais ou menos 20% mesmo.
O indivíduo 00010 ficou no treino. O 0100000 ficou também no treino e por aí vai. Tá certo, gente? É basicamente isso. Eu espero que você tenha gostado dessa aula 2. A ideia é ir do básico de Machine Learning até chegar em Deep Learning. Provavelmente o último vídeo que eu vou gravar vai ser de redes GAN dessa série. Eu espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Coloca algum comentário aí elogioso, caso você goste, até para me motivar e gravar mais vídeos de outras séries. Eu espero que vocês gostem dessa guinada mais prática que o meu canal tomou. E é isso, valeu, até a próxima!